Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz a todos. Que maravilha hoje estarmos aqui para compartilhar mais uma vez da palavra de Deus. Vamos entrando aí, Fernanda já entrou, essa menina é a primeira a chegar, eita glória. Então, que maravilha, né? Nós estamos aqui hoje, mais um domingo para que nós possamos celebrar a palavra de Deus. Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, o seu amor dura para sempre. E é isso que nos alegra, esse é o nosso prazer, essa é a nossa confiança, saber que o Senhor não muda, que o Senhor é sempre o mesmo, todos os dias da nossa vida. Eu quero nessa noite me colocar completamente diante do Senhor, me entregar completamente ao seu Espírito para que Ele possa me conduzir e trazer uma palavra do céu para que possa alimentar a sua vida. Então, amados, hoje eu sei que será poderoso, tem algo da parte do Senhor para compartilhar. Glória a Deus, já tem algumas pessoas aí conectadas, Priscila, Alex, Selma, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos. E nós vamos começar essa mensagem, vamos continuar aqui, porque o tempo não nos permite muito tempo aqui. Na verdade, o Instagram não nos permite muito tempo por aqui. E a gente tem que aproveitar para falar aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Queria que você desse apenas um feedback aí, se você está me ouvindo bem, se está tudo ok aí do outro lado. Porque para eu começar aqui, saber se você está me ouvindo bem, a imagem está ok. Alguém pode me dar um retorno aí, por favor? Oi. Em Goiânia aí, tá me ouvindo bem aí, Alex? Tá tudo ok? Tá dando para ouvir bem? Aleluia, glória a Deus. Vê se alguém... Leda Cardoso, boa noite, graça e a paz, seja bem-vinda. Alguém me mande aí o comentário que eu vou ver se fixo aqui. Então nós vamos começar, amados, nessa noite, algo da parte de Deus. E uma das coisas que nós como cristãos, na verdade, a humanidade em si, ela precisa sempre ouvir Deus falando. Mas sabe, amados, hoje o tema dessa mensagem é ouvir, entender e obedecer. E eu creio que se nós entendermos sobre isso daqui, isso vai nos ajudar bastante na caminhada cristã, ou mesmo aqueles que ainda não estão na caminhada cristã, mas vai ser o meio pelo qual eles vão poder se aproximar do Senhor. Eles vão poder, ouvir Deus falando e se aproximar dele. Sabe, amados, às vezes a gente pensa que Deus está calado, mas Deus não está calado. Nós é que geralmente não ouvimos o Senhor falar. E eu quero nessa noite compartilhar um pouco sobre isso com você. Hoje é noite de celebrarmos ao Senhor. E eu creio que a maneira como você for entendendo isso vai trazendo libertação para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você que já está aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse culto que nós vamos prestar a Ti aqui nessa noite. Estamos aqui porque nós ouvimos a Sua voz e estamos Te obedecendo em falar a Sua palavra. Mas, Pai, eu oro nessa noite para que pessoas possam Te ouvir, que eles não ouçam a simplesmente eu falar, mas que eles possam verdadeiramente ouvir o Senhor falar com eles nessa noite. Que o Senhor possa entrar em cada lar dessa noite, em cada coração, na vida de cada um dos meus irmãos. E que possa transformar a vida deles. Em cada lar que o Senhor entrar, que o Senhor achar um espaço, uma porta aberta, que o Senhor possa vir estar conduzindo famílias, podendo estar tocando corações nessa noite. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram, mas essa mensagem também vai ficar gravada lá no YouTube. Depois você pode ir lá, conferir, compartilhar com outras pessoas também. E eu tenho certeza, amados, que as pessoas elas vão ser ricamente abençoadas ao ouvir essa palavra e colocar em prática. Amém?
Então, como eu falei, o tema dessa mensagem, ouvir, entender e obedecer. Essas três palavras, amados, elas são de fundamental importância para a nossa vida. Ouvir, entender e obedecer. Então, eu quero compartilhar isso com você, porque um dia eu orando ao Senhor, um dia pela manhã, eu estava na oração matinal e eu orando ao Senhor e eu falei, Pai, qual é a maior dificuldade do ser humano hoje? Estou falando de um ser humano em geral, né? Eu estava, claro, perguntando um pouco sobre os cristãos, mas eu perguntei sobre a humanidade em geral. Eu perguntei, Senhor, qual é a maior dificuldade hoje da humanidade? Amados, e eu ouvi Deus falar comigo claramente. As pessoas às vezes dizem, ai, Deus fala, Ele continua falando. Há muitas maneiras e formas do Senhor falar conosco. E eu creio que nessa noite, ao estar testemunhando disso aqui para você, você vai começar a entender que Deus tem formas maravilhosas de falar conosco. Nós aqui precisamos estar atentos, sintonizados na frequência certa. Não sei se tem alguém aqui que é do tempo de rádio, que a gente precisava sintonizar uma frequência certa. Se você não sintonizasse a frequência certinha, ia ficar um barulho, ia ficar um chiado, você não conseguia ouvir. Às vezes começava a sintonizar duas estações de rádio e começava a ouvir duas vozes falando ao mesmo tempo, e isso dificultava de você compreender o que Deus estava falando. Eu não sou tão velho assim, amados, mas o rádio tem pouco tempo que ele praticamente deixou de existir, esse rádio de sintonia. Hoje é quase tudo digital, né? Então é mais fácil, você aperta um botãozinho e ele vai para a sintonia. Com Deus, amados, também a coisa ficou fácil. Antigamente eu acredito que era mais difícil de sintonizar os nossos ouvidos, nosso coração com Deus. Mas Deus facilitou isso para nós. E eu quero provar isso para você, que hoje nós estamos vivendo um tempo em que é mais fácil do Senhor falar conosco. A comunicação de Deus ficou eficiente conosco hoje. Se nós ainda não estamos conseguindo ouvir claramente a voz de Deus, amados, quero dizer uma coisa para você. Não é Deus que está calado. O problema não está com Deus. Deus não está com raiva sem querer falar. Mas somos nós que não estamos conseguindo nos conectar verdadeiramente. Nós estamos vivendo um tempo da conexão. Tudo é conectado. Inclusive eu estou conectado aqui agora. Você está muito distante de mim. As pessoas estão distantes. Eu sei que tem pessoas aqui em outras cidades. Pessoas estão, né, em outros estados. Mas estão conseguindo me ouvir. Por quê? Se eu falasse daqui sem nenhuma tecnologia, você conseguiria me ouvir aí do outro lado? Com certeza não. Mas por conta da tecnologia, por conta daquilo que hoje, né, proporciona isso, eu posso falar com você daqui de casa mesmo. Para quem não sabe, eu estou fazendo esse culto daqui da minha casa, mas ela vai alcançar qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que uma pessoa puder se conectar conosco hoje, vai poder ouvir a palavra de Deus. Então, amados, veja que nós podemos usar coisas naturais aqui para exemplificar o que Deus também fez. Deus, ele facilitou isso para nós. Ele facilitou a comunhão, ele facilitou a comunicação, ele facilitou o falar dele com a humanidade, ok? E naquele dia eu perguntei, Senhor, qual é a maior dificuldade? E Deus falou claramente. A maior dificuldade da humanidade é, primeiro, me ouvir. Segundo, entender que sou eu e entender o que eu estou dizendo. E o terceiro é me obedecer. Veja que as dificuldades são três. Primeiro, é ouvir Deus. Segundo, entender que é Deus que está falando ou o que Ele está falando. E a terceira parte, amados, essa é uma das que eu acredito que hoje está acontecendo mais, que é obedecer às instruções, obedecer o que Deus está falando, obedecer os decretos do Senhor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de decretos, que todo dia sai um decreto e nós somos obrigados a obedecer esses decretos, porque senão nós sofreremos alguns danos com isso. Não é as pessoas que querem nos prejudicar, mas o fato de não obedecer, isso pode trazer prejuízo para nós. Inclusive, eu estou aqui de casa agora, porque eu estou obedecendo a um decreto. Claro que aqui na nossa cidade, essa semana já foi liberado para cultuar presencialmente, mas o horário não está muito conveniente com a nossa realidade. Então, eu preferi ainda hoje fazer daqui de casa mesmo.
E nós estamos obedecendo um decreto. Deus também decreta as coisas na sua palavra, mas uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo, que a maior dificuldade hoje das três, uma delas ainda é obedecer à voz do Senhor, obedecer o que Deus está falando. Então, amados, o que foi que fez com que a humanidade enfrentasse essas dificuldades? A dificuldade de ouvir, eu acredito que foi a distância que a humanidade ficou de Deus. A humanidade se distanciou tanto de Deus que ficou difícil de ouvir. Como eu falei, diante da distância que nós estamos aqui agora, se eu simplesmente falar daqui de casa, sem nenhum recurso, você não vai ouvir. Se você estivesse aqui, talvez na rua da minha casa, ou aqui dentro da minha casa, e eu falasse agora com você, você provavelmente ia ouvir uma voz de alguém falando à distância, mesmo que eu gritasse, falasse mais alto possível. Mas você não ia entender o que eu estava falando e que era eu que estava falando. Mas automaticamente, quando você se aproxima, você começa a identificar quem está falando, o que ele está falando, e isso começa a ficar mais claro dentro de nós. E eu quero te provar na palavra que isso é verdadeiro, que Deus, ele se manifestou, Deus, ele providenciou recursos, meios para poder se comunicar com o seu povo, com a humanidade. Nunca foi a humanidade que se moveu para falar com Deus. Foi Deus que se moveu para falar conosco, amados, e isso eu me maravilho. Isso eu me alegro demais, porque se fosse depender de mim, amados, eu não iria achar meios de falar com Deus, mas Deus mesmo foi quem providenciou um meio. Deus se aproximou da humanidade e ele conseguiu um meio de falar conosco hoje de forma eficiente, de uma forma eficaz. Primeira forma de Deus falar conosco, amados, hoje, na atualidade, é através da sua palavra. A sua palavra, ela é a verdade. Então hoje, como é que Deus fala conosco, amados? Ele fala através da sua palavra. Deus pode falar com uma voz audível para nós? Pode. Dependendo do nível que você esteja, você pode ouvir uma voz, falando com você no seu interior, e você tem certeza que essa voz vem de Deus. E a outra forma é através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é a forma como Deus sempre do início usou para falar com a humanidade, Logo no início, a Bíblia diz que Deus mesmo vinha no jardim falar com o homem, falar com Adão. Mas chegou um tempo que, por conta de uma quebra de aliança da parte do homem, dificultou isso, distanciou, quebrou agora, tirou a sintonia de Deus com o povo, com a humanidade. Mas Deus precisou providenciar meios para que ele pudesse falar conosco. E eu quero dizer algo para você nessa noite, amados. Deus, ele tem prazer em falar com você. Deus, ele tem prazer em falar com você. E eu tenho certeza que ele quer falar comigo e com você nessa noite. Por isso eu peço a você que abra o seu coração, abra bem os seus ouvidos, fique atento à voz do Senhor. Para começar, amados, para que nós venhamos entender essas coisas, eu quero falar à luz da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. Deus falou já de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1 e verso 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Falando muitas vezes e de muitas maneiras. Amado, eu que sou pai, você que é pai aí, por exemplo, quando você fala várias vezes com seu filho, por que você fala com ele várias vezes? É porque você quer estabelecer uma comunicação com ele, sim ou não? Você quer que ele entenda o que você está falando. Enquanto você não entender, ele vai continuar falando. Ele vai buscar um meio para falar com você. Ou eu me lembro que às vezes a gente está falando com nossos filhos, eles estão bem desatentos, eles estão bem distantes, e a gente se move, a gente faz qualquer coisa, faz um barulho, faz alguma coisa para dizer, ei filho, eu estou falando com você, presta atenção, chama a atenção para aqui, amados. E eu vejo Deus desde o princípio, ele se movendo para chamar a nossa atenção. Deus já fez coisas espetaculares, coisas grandiosas, simplesmente para chamar a nossa atenção para ele, para que ele possa falar
com o seu povo, para que ele possa falar com os seus filhos e eles possam entender, ouvir e entender. Quando eu falei ouvir aqui, porque ouvir não é apenas escutar. Eu escutar uma voz falando, amados, é comum em qualquer lugar, mas ouvir, dar crédito àquela voz, parar para entender o que foi dito, o que está falando, é algo mais profundo, é algo que a gente precisa dedicar um tempo. Deus, ele disse assim, ele falou para Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Como isso? É você ouvir uma palavra como essa e aí você ficar meditando nessa palavra. Está aqui dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras. Por quê? Sabe, você pode pegar só esse trechinho aqui e começar a meditar. Por que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras? Por que, Pai? Por que o Senhor falou dessa forma? Por que essa vontade? Por que esse interesse do Senhor falar conosco? E eu tenho certeza, amados, que ao meditar nessa palavra, você vai começar a ouvir respostas de Deus, você vai começar a ouvir coisas grandiosas de Deus. Mas o que é que eu vejo aqui no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus? O que eu vejo é que nem eu falei nesse tanto, lembra do raio, da sintonia, que tinha que sintonizar a faixa, a frequência? Antigamente tinha uma dificuldade, a humanidade estava muito distante de Deus, e Deus vinha falando através dos profetas, e o povo não estava conseguindo entender. Aí ele teve um plano, ele disse, filho, vai lá, e estabelece agora uma conexão comigo. E o próprio Jesus, ele foi a ferramenta, que Deus usou para falar conosco, mas Jesus também inaugurou algo novo. A Bíblia diz que nós que já nascemos de novo, estou falando agora para cristãos, nós que já nascemos de novo, nós agora podemos ter uma comunicação eficiente com Deus. Mas, amados, mesmo para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, Jesus hoje é a comunicação perfeita de Deus com a humanidade. Qualquer pessoa que pegar a Bíblia, ler os 4 evangelhos, por exemplo, ele vai ver a expressão de Deus ali, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi a expressão exata do Pai. Ele foi a expressão exata do Pai. Então, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos ouvir Deus falando, porque Jesus disse que só falava do que ouviu o Pai falar. E por isso que aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que nesses últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho. Então, amados, nós precisamos entender, nós precisamos agora, de agora em diante, fechar os nossos ouvidos para qualquer outro tipo de voz, para qualquer outra coisa que esteja falando, porque hoje Deus fala através do seu Filho. Se não bastasse isso, Jesus ele disse, olha, eu vou para o Pai. Lá em João capítulo 14, ele fala para os seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele iria e enviaria um outro, um ajudador, um amigo. Eu quero que você, nessa noite, se lembre, você tem um amigo que veio morar dentro de nós. E esse amigo seu é um amigo de Deus também. Ele tem um papel fundamental, se comunicar, fazer conexão sua com Deus e de Deus conosco. Amados, eu não vou estar falando hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, mas você tem algo poderoso dentro de você. Nós temos algo poderoso, hoje nós temos uma comunicação eficaz. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ele nos guiaria a toda a verdade. Hoje nós não temos desculpa de dizer que somos enganados, que houve uma falha na comunicação, que não conseguiu se comunicar perfeitamente com Deus. Por quê? Porque hoje, amados, nós estamos conectados direto, ligação direta, conexão direta, sem intermédio. Outra coisa que eu posso dizer para você, não há risco. Não há risco de alguém invadir essa comunicação. Essa comunicação é perfeita entre você e papai lá no céu. E Deus não está distante, ele hoje veio habitar dentro de nós para falar com o nosso espírito. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Amém, amados? Então, o que é que eu vejo hoje? Amados, se Deus providenciou, resolveu a situação da comunicação, se a gente não está conseguindo ouvir Deus falar claramente conosco, tem alguma coisa errada aí conosco mesmo, com nós mesmos. Pode ser as distrações, pode ser, o distanciamento em que nós estamos de Deus, e isso tem dificultado. Mas hoje eu quero também falar sobre a questão do obedecer. E nessa faixa, nessa parte, eu acredito que tem muita gente que já ouviu Deus falar com você.
Eu sei que tem pessoas ouvindo essa mensagem aqui hoje, que Deus já falou claramente com você. Deus já falou diretamente com você. E você tem convicção do que Ele falou. Verdadeiramente em você. Você tem certeza, não tem dúvida de que foi outra pessoa. Mas está faltando agora a outra parte. O obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor já instruiu para você, aquilo que Deus já falou para você. Como eu falei, amados, nós estamos vivendo num período de decretos. Deus também já estabeleceu os seus decretos para mim e para você. Então, hoje eu quero falar um pouco para você sobre isso, e a palavra do Senhor ela já nos deixa claro. Eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso 6. Que a Bíblia diz assim, ó, o profeta Oséias diz assim, o meu povo, Deus falando, o meu povo, tem um povo de Deus aí? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Mas eu quero me deter aqui na parte onde diz que o meu povo é destruído, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, faltou entendimento. E esse conhecimento aqui, amado, não é apenas de você ver e conhecer, é uma questão da intimidade, assim como está escrito lá em Lucas, quando diz que José não conheceu Maria, ou seja, José não teve uma relação íntima com Maria. Aqui está falando também de uma intimidade, por falta de intimidade com Deus, por falta de uma conexão perfeita, por falta desse conhecimento, desse entendimento, o povo foi destruído. Amados, eu quero dizer algo para você nessa noite. Há um perigo em não entender o que Deus está dizendo. Há um perigo em não dar ouvido à voz de Deus. Porque assim como aconteceu com esse povo, amados, pode acontecer conosco hoje se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não entendermos o que Deus está falando nesses últimos dias através do seu Filho amado. É os últimos dias. Esses últimos dias, amados, não levem nessa parte de dizer, é o fim dos tempos. Não, a partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, depois que Jesus veio à terra, iniciou-se os últimos dias. Então, por isso que a Bíblia está falando, o livro de Hebreus, no tempo que foi escrito, mas está valendo ainda hoje para mim e para você. Nesses últimos dias, Deus fala através do seu Filho. Nós devemos, então, entender o que Jesus nos disse e o que Jesus está falando. Aí em Oséias, no capítulo 6, no verso 14, na parte B, diz assim, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Você quer viver transtorno na sua vida, amados? Eu creio que não. Eu não quero viver transtornos na minha vida. Por isso eu preciso entender o que Deus está falando. Eu preciso entender a voz do Senhor. Eu preciso olhar para as Escrituras. Eu preciso considerar a voz do Espírito. Todas as vezes que Ele falar comigo, eu quero já dizer algo para você, amados. Não se assuste, não se espante o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, ele fala 24 horas com você. Sabe, amados, quando uma coisa que vem ao seu espírito, que é boa, perfeita, agradável, é o Espírito Santo falando com você. Só não é a voz do Espírito aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se estiver de acordo com a palavra, com certeza é o Espírito Santo falando. Eu queria que você fosse comigo para Isaías capítulo 5, no versículo de número 13. E aqui diz assim, eu vou andar por conta do tempo. Isaías capítulo 5, versículo de número 13. O Senhor diz assim, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Oh, meu Deus, Pai, eu não quero viver disso. Eu não quero experimentar essas coisas. Os nobres terão fomes e a sua multidão se secará de sede. Pão e água, que nós precisamos para viver, o pão da vida, a água viva que desceu do céu para nos alimentar, para saciar a nossa sede, amados. Então ele diz aqui que o povo é levado cativo porque lhe falta entendimento. Em João capítulo 8, versículo de número 32, Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ou seja, nós precisamos conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Nós precisamos entender a verdade e a verdade vai nos manter livre. Eu tenho me entristecido algumas vezes, amados, porque eu já vi pessoas que conheceram a verdade, foram libertos, mas porque faltou entendimento, voltaram novamente à escravidão. Voltaram novamente a se entregar à escravidão. Ei, eu quero dizer algo pelo Espírito para você nessa noite. É noite de você se libertar. Entenda de uma vez por todas o que o Senhor está falando através do Espírito, através da sua palavra. E seja livre de tudo aquilo que pode estar prendendo você ainda nessa noite. Porque essa não é a vontade de Deus. Deus, ele estabeleceu uma comunicação comigo e com você. Num propósito para nos libertar, para nos fazer livre. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, nós precisamos já entendemos que Deus ele já falou de várias formas, de muitas maneiras, né? Então é um Deus que está interessado em falar conosco. Sabe, eu fico às vezes um pouco chateado quando eu vejo as pessoas dizerem que Deus é um Deus de mistério. Que Deus de mistério é esse que fala várias vezes e muitas vezes para que eu venha entender? É um Deus que pode até ter muitos mistérios, mas ele está querendo revelar. E a Bíblia diz que Jesus é a revelação, é a expressão exata do Pai. Então, Deus já se revelou, se manifestou para nós através do seu Filho. Amém? Agora vem a parte do obedecer. Aleluia! Essa é a parte importante, porque, amados, eu já ouvi Deus falar muitas vezes comigo. Muitas vezes e todos os dias o Senhor fala comigo. Glória a Deus por isso, porque hoje não tem limitação, a ligação é direta, não tem custo. Nós podemos falar 24 horas com Deus, estar conectados com Ele o tempo todo. Mas, amados, às vezes nós temos dificuldade sim de obedecer. Isso não é diferente para mim nem para você, mas se cada vez que a gente olhar e considerar que, como aqui falou Isaías, né, que o povo é levado cativo porque falta entendimento, sabe, amados, eu não quero viver novamente no cativeiro, eu não quero ser preso às mesmas coisas, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei de onde o Senhor me libertou, eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida hoje está na mão do meu Senhor, Ele é meu Senhor, Ele manda, Ele diz o que eu devo fazer. E por isso que ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do Senhor, entender que é Deus que está falando, nós precisamos atentar para aquilo que Ele está dizendo, para que nós venhamos a obedecer os seus decretos, os seus mandamentos. Pois só assim, amados, é que nós vamos amar ao Senhor. Eu entendi pela palavra que só há um meio de amar a Deus. Nós não podemos amar o amor, porque Deus é amor e nós não podemos amar a Ele. Amar a Deus é guardar, seguir os seus decretos, fazer aquilo que Ele já estabeleceu para a gente fazer. Eu me alegro porque a palavra diz que a única forma de agradar a Deus é pela fé e a única forma de amar a Deus é seguindo os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo de número 15, o Evangelho de João, Jesus falando para os seus discípulos, diz assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se ouvir a voz do Senhor, entender o que Deus que está falando, então nós precisamos ouvir a voz dele e obedecer, porque assim nós amamos ao Senhor. Amados, quando nós falamos, as pessoas dizem, como eu queria que Deus falasse comigo. Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Senhor, não estou conseguindo ouvir a tua voz. Ei, eu quero dizer para você, é engano. Sabe por que você não está ouvindo? Porque na maioria das vezes nós estamos querendo ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós estamos querendo ouvir os nossos desejos, as nossas vontades, sabe? Algo para acalentar a nossa alma, algo para satisfazer o nosso ego. E Deus, amados, Ele fala a sua palavra. Deus, Ele fala aquilo que Ele quer falar. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Ele quer falar. Se eu ficar aqui o dia e a noite querendo que Deus fale comigo aquilo que eu quero ouvir, eu vou dizer uma coisa para você, amados. Deus vai calar. Ele não vai falar comigo. Então, amados, nós precisamos olhar, porque Deus, Ele fala aquilo que Ele sabe que é bom. Nós olhamos para a palavra, o Senhor, ele chega e diz assim, olha, eu aqui sei os planos que tenho a teu respeito.
Por que o Senhor diz isso, amado? Porque ele diz assim, ó, aquieta com os seus planos, com as suas ideias, com as suas vontades, com os seus desejos, e presta atenção. Quais são os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos? Sabe, amados, eu quero viver os últimos dias da minha vida para ouvir e entender quais são os planos de Deus ao meu respeito, os planos que Ele tem ao meu respeito, quais são os planos de Deus para a minha vida, o que é que Deus quer que eu faça, o que é que Deus quer que eu diga. Sabe, amados, eu estou falando isso para você, eu posso confessar para você claramente, porque eu orei ao Senhor e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar amanhã, porque o que eu quero falar nem sempre é o que Deus quer falar, mesmo sendo a palavra dele. Eu estava vindo ontem na BR, pilotando, e orando ao Senhor e perguntando, Pai, eu preciso falar, ministrar para o seu povo, e o que o Senhor quer falar? E ele falou sobre essa dificuldade de uma comunicação eficaz. Mas eu creio, amados, que a partir de hoje, você vai alinhar o seu coração, os seus ouvidos com a voz do Senhor, porque Deus continua falando. Quer ver Deus falando? Abra a sua Bíblia e comece a ler. É Deus falando com você. Eu abri aqui agora, é Deus falando conosco. Quer ouvir Ele falando? Depois que você fechar a sua Bíblia, vá para um cantinho no seu secreto e fique meditando no que você leu. Você não precisa ler a Bíblia todo dia não, amados. Pegue um versículo. Pegue um versículo aqui e comece a meditar nesse versículo e diz, Senhor, fala comigo nesse versículo. Fala comigo nessa palavra. Espírito Santo, vem, senta aqui comigo. Senta aqui do meu lado, me responde. Eu estou com dúvida nisso daqui. Me dá uma direção para isso daqui. E Deus vai falar, amados. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quero dizer algo para você nessa noite. Não peça para que Deus esteja nos seus planos. Não peça para que Deus abençoe os seus planos. Ore essa noite, diga,